Olá, você está no canal Sagrado Feminino Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já agradeço você que entra hypando quando aparece a opção do hype. Para você que está se tornando inscrito, membro, para você que deixa comentário, nem que seja de figurinha aí, para ajudar no engajamento, que deixa like, que deixa dislike. Minha gratidão. É os recadinhos de sempre, tá? É uma leitura coletiva e vale para o momento que você abrir o vídeo aí, não tem um prazo de validade. Os vídeos do canal são atemporais. É só você trocar o seu gênero da pessoa que você está mentalizando e trazendo para a mesa, né? Adaptar o gênero, o parentesco das pessoas que saem aqui na mesa, porque é uma leitura coletiva. Pega o que é para você aí, o que bateu, o que não é, deixa passar, que é para o coleguinha que está assistindo, vai chegar aqui. Pode deixar pedido de oração aí nos comentários. Todos os dias às 18 tem oração juntamente com a Casa do Caminho. Não quer expor o nome de ninguém? Deixa só as iniciais do nome. Quer fazer junto à oração? Eu convido, né? Nem que seja 10 minutinhos no horário das 18, você bota uma aguinha para fluidificar. Eu sempre estou atualizando aí os links da Casa do Caminho e do Templo Tupiara para cirurgia à distância lá na comunidade. É gratuito para quem está precisando. Esse serviço eu faço questão de divulgar gratuitamente aqui no canal, tá? Por respeito aí e amor a essas obras aí que já me ajudaram muito durante a vida. Desde os 15 anos eu conheço aí o Templo Tupiara, né? Para quem quer pedir oração à distância. Então já tem um tempo, né? Mais de 30 anos. Lembrando que a gente trabalha com espiritualidade aqui. Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa trazem as mensagens. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé, trazer as mensagens, abrir o seu entendimento do que é falado aqui, né? Para os obsessores não distorcer aí muitas vezes o que é dito. Quer contribuir? Tem o coraçãozinho. Você contribui quantas vezes quiser com o valor que quiser. O e-mail também é chave Pix. Né? Pode virar membro, aí o valor é simbólico para virar membro do canal e ajudar. Que Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram ou vão ajudar. Vamos ver sobre o que, com quem eles querem falar, que tipo de assunto. Mentaliza você ou mentaliza alguém, já virou imperador aqui. Às vezes sai espelhado, tá, gente? Espero que estejam todos bem. E se tiver um barulho, gente, aos vizinhos que estão com obra. E, infelizmente, não é ruim só para vocês que acabam escutando barulho no fundo do vídeo. Para me concentrar também é problemático. Por isso que quando tá muito barulho, gente, eu não gravo. Porque não tem condições, né? Já basta ter que fazer as consultas particulares com o barulho. É bem difícil de se concentrar. Pode simbolizar... até falei errado. Pode sinalizar, Frei Rogério, quando o senhor quiser. Então, gente, como eles estão reformando todo o telhado, uma oficina... tem do outro lado da rua, então às vezes o barulho tá muito alto, difícil para eu me concentrar e fica ruim no vídeo aí, uma barulheira do caramba, vocês não conseguem nem prestar atenção também, tá? Qual de cima? O pendurado, gente. Essa pessoa que você trouxe para a mesa, esse pendurado, diferente da grande maioria dos decks, onde ele tá só por um pé, né? De uma forma fácil de sair, esse pendurado é bem diferente, né? Vocês observam que ele tá bem preso mesmo, né? Ele não tá só pelo pé, ele tá pela cintura, pelos braços, numa tábua. Então, diferente de outros decks, nessa interpretação, não é só uma situação onde a pessoa não muda só porque ela não quer, ou não toma atitude só porque ela não quer. Nesse deck tem um agravante. É como se não dependesse só dela fazer as mudanças ou de ela mudar comportamentos, condutas, ideias, atitudes. Tem algo a mais prendendo. É como se fosse uma força externa. Essa força externa pode ser que ele é preso num outro relacionamento, ele está preso ou ela está presa num problema, numa situação que impossibilita também essa pessoa de fazer algo em relação a você, de ela fazer as mudanças que ela tem que fazer. Porque o pendurado é aquela situação onde a pessoa produz o próprio sofrimento porque ela é teimosa, porque ela é uma pessoa que tem dificuldade de mudar, ela se vitimiza, ela tem um ego muito grande, é uma pessoa extremamente teimosa, mas nesse deck, além disso,
ser um agravante, tem coisas externas, tá? Pode ser que para alguns casos a prisão aqui não é só de uma crença limitante, de uma transformação que a pessoa não faz, do orgulho que ela não quebra. Aqui tem algo mais, tem algo externo ou algo muito forte. Pode ser algo espiritual, porque enforcado fala de magia, então vamos dar uma olhada se essa pessoa está presa em magia. Pode ser que ela está presa, além de ser numa situação, num problema, esse problema pode ser um problema financeiro, um problema judicial, uma relação que ela está presa, ou porque a pessoa faz uma chantagem emocional, ou porque a pessoa faz uma chantagem financeira, ou chantageia com filhos. Além disso, tem algo externo prendendo, então pode ser que essa pessoa não tenha que destruir só os padrões que restringem a felicidade, aceitar os reveses, sacrificar hábitos. Pode ser que ela esteja com problemas externos a tudo isso, trazendo atrasos que impossibilita ela de fazer algo. Por exemplo, ela perdeu um emprego, ela está com um problema financeiro, ela não tem nem como ir até você, porque não tem dinheiro para botar uma gasolina, não pode comprar uma passagem, então tem algo externo além. Tá? Não é só uma repressão, uma submissão, mudanças que ela não faz. Esses atrasos ou essa paralisação tem algo muito forte. Essa pessoa ela precisa perder coisas para se encontrar. Pode ser que precise perder padrões, crenças, orgulho, ou perder coisas materiais. Aqui tem uma pessoa que, se ela tá numa outra relação, gente, é altamente tóxico. Essa pessoa tá extremamente infeliz. Tá? Ela tá que ela não consegue fazer um movimento, ela não consegue fazer nada. E nem é só porque ela tem dificuldade, é teimosa, cabeçuda, tá? Aqui não é só os apegos. É algo que até frustra essa pessoa, ela tá num desânimo total, ou ela tá tendo que se submeter a situações que ela não queria. Tá? Pode ser aqui uma prisão até física, de repente ela tá com uma tornozeleira eletrônica, ela não pode sair do lugar onde ela tá? Ela tá sob vigilância de alguém, né? Ela tá limitada porque ela tá num cárcere, pode ser até físico, pode. É uma sensação que eu tenho nesse deck de que não é só algo interno, não é só crenças e limitações mentais, né, dos valores morais, tem algo externo. E é algo aqui que o Frei Rogério está dizendo que num primeiro momento essa pessoa foi ou ela caiu nessa armadilha porque parecia muito bom, parecia muito próspero, muito atrativo, né? Então, por exemplo, ela foi se enfiar com um amante, uma amante, e aí deixou você ou traiu você, e agora na situação que ela tá, a pessoa tá chantageando, a pessoa arranjou uma gravidez para prender, a pessoa faz chantagem emocional, né? Se você for, eu vou desfindar com a minha vida. Se você for, eu vou contar seus podres. Foi algo que no primeiro momento parecia muito atrativo. Ela foi ficar com alguém que tinha grana, parecia no primeiro momento que era muito atrativo, que a pessoa ia dar do bom e do melhor, ou ia largar a grana na mão dele, na mão dela. E aí agora se vê preso numa chantagem emocional, financeira, né? Ou que a pessoa aprisionou de alguma forma, inclusive que pode ter magia, como eu falei. Foi algo que parecia as estradinhas lá dos tijolos amarelos, muito encantador, muito, como fala a palavra? Tentador. Como fala a palavra que me fugiu, Frei Rogério? Parecia algo aqui muito atrativo, muito sedutor. Obrigado, Frei Rogério. Gratidão. Algo muito sedutor. Essa pessoa ela tá numa situação extremamente desconfortável, a cabeça tá cheia, tá? Ou ela tá atolada em dívida, em problema, fora a psique dessa pessoa que tá toda bagunçada. E se ela tá magiada, gente, isso tá limitando tudo na vida dele ou dela. É o karma vindo com força, ou é a ação da própria pessoa produzindo a infelicidade porque ela repete padrão, ela não muda, mas ela acabou caindo numa armadilha aqui. Essa pessoa tá totalmente atada, tá? Totalmente desconfortável. Ela teve que abrir mão, ou tá tendo que abrir mão de objetivos.
ela tá sob uma influência muito grande de algo ou de alguém, tá? É Netuno que responde aqui. Ela enfiou os pés pelas mãos bonito com relação a você. E nesse deck não é fácil se desprender. No começo, podia até ser que fosse fácil de ela voltar atrás, dela reverter. Parece que quanto mais o tempo passou, tá passando, pior tá ficando. Mais as amarras e os nós estão piorando. Em vez de afrouxar, apertou. Ó, Frei Rogério falou aqui, apertou o cerco para essa pessoa. Coisas que ela não gostaria de ter que lidar. E tá deixando ela extremamente paralisada. Tá? Era para ter passado já a aprovação dessa pessoa, mas parece que aqui no caso, quanto mais tempo tá passando, pior tá ficando a situação dessa pessoa na vida. Ela tá tendo que rever conceitos? Tá. Tem alguns casos aqui que ela até já mudou os conceitos. Ela não pensa mais como ela pensava, ela não tem mais as crenças limitantes. Ela gostaria de deixar o orgulho de lado, só que talvez agora ela não possa mesmo. Tá? Então, por exemplo, ele foi orgulhoso, teimoso, ficou nessa postura, ele reconheceu tudo isso e queria voltar atrás, só que agora tem algo que está prendendo. Se naquele primeiro momento essa pessoa podia fazer algo e reverter, parece que conforme o tempo está passando, pior está ficando. É essa sensação que eu tenho. Aqui deve ter gente sem se falar, ou falando o mínimo possível, para aqueles casos que precisa falar porque tem filhos, tem conta em comum, patrimônio em comum, mas não fala da relação. Para outros, tem bloqueio em rede social. Tá? Ou a pessoa bloqueou você, ou você bloqueou ela, ou ambos bloqueados. Tem até uma informação que o Frei Rogério está falando aqui. Para alguns casos, tá? Onde essa pessoa estava traindo alguém, mas não era você. Então, por exemplo, ele tinha um parceiro, uma parceira. Você era o amante, a amante. Tá? E essa pessoa simplesmente bloqueou você, pode ser que é porque a outra pessoa fez alguma coação, alguma chantagem, alguma coisa para a pessoa bloquear você. Então, por exemplo, se a pessoa descobriu que você era o amante, a amante, obrigou ele a bloquear você ou chantageou num nível, fosse financeiro, fosse emocional de algum jeito, que a pessoa do nada não deu nenhuma satisfação e bloqueou você. Porque ele tinha uma namorada, uma noiva, uma esposa, um marido, é só adaptar. Se porventura você era parceira, namorada, noiva, esposa, esposo, né? E a pessoa traiu, tá lá com raposinho, desraposão e de repente bloqueou você, pode ser que ela mandou fazer isso, tá? Por isso que a pessoa bloqueou, parou de falar com você, porque a pessoa de alguma forma obrigou, coagiu, pressionou. Lana, no meu caso não era caso de amante, eu não era, a pessoa não arranjou. É uma mãe, é uma parente, é uma filha. Talvez essa pessoa obrigou ou pressionou de alguma forma que ela não teve outra alternativa. Não estou passando pano para a pessoa não, tá? Ninguém obriga ninguém a nada. Mas talvez o que ele tenha a perder ou ser exposto, ou esse tipo de coisa, fez a pessoa ter que se submeter. Algum tipo de chantagem, algum tipo de coação, de pressão, tá? Para bloquear você. Ou então, Lana, no caso foi eu, a pessoa não me bloqueou, mas eu bloqueei ele. Aí a dificuldade maior é que se antes essa pessoa podia reverter isso, botando um chip novo, botando um outro perfil, se ele podia reverter antes, para tentar tirar o bloqueio e falar com você, chegar em você de alguma forma, pegar o celular de alguém, tá? E ele não fez quando podia, parece que agora a situação piorou pro lado dele. Por algum motivo, agora tem um fator externo que ele não consegue agora chegar até você. E não é só porque você trocou o número de telefone, bloqueou antes, ele podia. Agora é uma situação externa. Por exemplo, ele se enfiou num relacionamento com alguém extremamente ciumento e tóxico, né? Aí agora é que ele não pode tentar procurar você mesmo, porque arranjou um rabo de saia, perna de calça, uma incomodação. Tá? Existe aqui um aprisionamento não só da mente, do psicológico, da energia, do espiritual, mas tem algo travando essa pessoa. Para alguns, essa posição que o enforcado tá, formando um 4,
Antigamente, nos decks lá da Idade Média, simbolizava esse gesto, o gesto dos magistrados, tá? Então pode ser que o problema dessa pessoa é com a lei. Você botou uma Maria da Penha, você botou uma medida protetiva que ele não pode se aproximar a tanta distância de você, tá aqui. Ele tá sob um processo judicial, uma investigação, uma sentença, uma tornozeleira, qualquer coisa que limita ele de chegar até você fisicamente ou de entrar em contato por alguma coisa de lei, de justiça, tá aqui. Tá? Se ele tiver em cárcere, apenado, ou na iminência disso, é por isso que essa pessoa não está fazendo nada. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério, que o senhor quer falar? A pessoa está totalmente infeliz, numa rotina infeliz. E para alguns, o que o Frei Rogério está falando aqui é que ele está tendo prudência. Tá? Seja porque ele está com medo de você ter botado na justiça por algum motivo. Você botou aí que ele não está pagando pensão? Ele foi preso, tá com medo de ser preso por causa de pensão que não pagou, tá fugindo, se escondendo. Porque aqui o Frei Rogério falou também isso. Tem alguns que a prisão é que ele tá se escondendo. Tá? Por algum motivo. Seja porque está sendo procurado pela polícia, justiça, Receita Federal, está sendo procurado por um inimigo, está devendo para muita gente, está se escondendo, está devendo para agiota. Tem uns aqui que o Frei Rogério falou que a prisão e o cárcere é porque a pessoa está se escondendo, ou ele está com vergonha de você. No primeiro momento estava com vergonha, podia transpor isso, e agora se enredou em mais coisas que não consegue. Tá? Para alguns ele falou, deu essa informação, essa pessoa está se escondendo, ou de você ou de todo mundo, tá? Se escondendo se ele mudou de endereço, se ele sumiu, se ele deu linha na pipa, seja lá de quem essa pessoa está se escondendo ou fugindo. Né? Se no primeiro momento ele estava fugindo de ter que se retratar, pedir uma desculpa, parece que agora piorou a situação, tem mais coisas. É isso aqui que o Frei Rogério está falando. E essas flores aqui que o senhor estava falando? Ai, credo, Frei Rogério, não vou falar isso não. Ele diz para olhar o deck assim, ó. Ele diz que essa pessoa, para alguns casos, está fugindo por causa de alguém que perdeu a vida. Tá? Por causa de um funeral, por causa de alguém que desviveu aí. Não posso falar a palavra que o YouTube não quer que fale. Alguém faleceu, ou alguém teve a vida tirada, ou ele tirou a vida de alguém, sei lá. Para alguns casos. Pode ser isso que ele está se escondendo. Tá? Ou se ele está de luto, ele perdeu alguém, um parente, uma parceira, um parceiro. Tá? E ele fez aquele tipo de promessa, né? Diante do finado, da finada, que não ficaria com ninguém, que não ficaria com você, prometeu para a mãe que não ficaria com você, prometeu para a esposa, para o marido aí que enviuvou, que não ia ficar com ninguém, porque aqui ele falou para olhar o deck desse ângulo, e realmente parece aqui uma pessoa sendo velada, né, com flores. Então, se tem alguma coisa de morte, vou ter que falar a palavra, né, morte, que ele está envolvido com isso, ou alguém tirou a vida por ele, ou ele tirou a vida de alguém, ou ele perdeu alguém que fez alguma promessa no leito. É isso aqui que o Frei Rogério mandou prestar atenção nessas flores. Tá? Para alguns, se essa pessoa está doente, ou ele está com alguém doente aí, do entorno dele, tá? E é por isso que ele não pode fazer nada, porque ele tá doente, ou ele não pode deixar a pessoa doente, né? Se é um parceiro, uma parceira, alguém que depende dele, um filho, uma mãe, que ele não pode sair de perto, né? Ou ele assumiu esse compromisso, essa responsabilidade, se sacrificando nesse sentido. Ou é ele que tá doente, né, gente? Aí se ele tá doente aí, ele que não tem condições, mesmo que quisesse, de fazer alguma coisa. Tem muita questão de dívida e finança aqui também, tá? O senhor quer os bilhetes agora? Ok. O senhor quer que eu tire um complemento aqui? É, porque eu queria tirar um complemento aqui, Frei Rogério. Queria saber mais, pode? Pra depois tirar os bilhetes? É, porque eu fiquei cismado. O que essa pessoa aí tem de tão forte que tá prendendo ela, até os movimentos dela?
Ó, realmente aqui, tá? Essa pessoa foi por um caminho, tomou alguma decisão, alguma escolha, alguma coisa do livre-arbítrio dela que ela fez lá atrás, que é o que tá refletindo agora aqui mesmo, tá? Uma questão de escolha, de livre-arbítrio, de decisões, né? Aquele tipo de coisa, eu fiz e agora não posso desfazer, não posso voltar atrás, já fiz, já tá feito. Mas é muito forte aqui, é algo muito além do que a pessoa, no começo parece que era um laço mais frouxo, que dava para sair facilmente. À medida que o tempo foi passando ou tá passando, parece que piorou. O nó apertou. Essa é a sensação que eu tenho. Para muitos tem a ver com o caminho que essa pessoa tomou, as decisões, as escolhas. Ou se ele ficou muito indeciso, passou muito tempo, aí agora é você que está com outra pessoa, você seguiu em frente, tá? Essa pessoa tem uma incerteza muito grande. E aqui é hora de se mover, mas por algum momento, por alguma situação, ela não tá podendo, tá? Se é mobilidade física mesmo, ele não tem como se locomover, né? Ele não pode andar, não pode se locomover, ou ele não pode sair do lugar que tá. Ou até situações como eu disse, aqui a pessoa está tão quebrado financeiramente que não tem como botar uma gasolina, comprar uma passagem, ir atrás, fazer nada. Principalmente se tem distância geográfica. Para outros é opções de tratamento aqui, ó. Dele ou para alguém que está doente aí perto dele. Para outros é a própria força do destino, é o karma, tá? Que por algum motivo não quer que você fique mais perto dessa pessoa. Para alguns pode ser aqui que o próprio destino tá botando travas para que essa pessoa não chegue perto de você, ou não se aproxime mais de você. Exu responde aqui, tá? Senhor dos caminhos. Então talvez ou essa pessoa tá magiada ou foi magiada, tá? E aí não consegue chegar até você. Ou Exu cortou os caminhos dessa pessoa porque ela prejudicou você, ela fez você sofrer para não chegar mais perto de você. Ou essa pessoa tem alguma coisa de dívida com um Exu aqui, tá? Ou então, se não é Exu, pode ser algum, tá? Mais forte Exu fechando os caminhos dessa pessoa total. Essa pessoa tá sofrendo, os caminhos dela estão fechados em tudo, é no amor, na finança, parece que tudo, o cerco tá apertando, como o Frei Rogério falou ali mesmo, tá? E o destino tá vindo com força em cima dessa pessoa e parece que afastando vocês por algum motivo. Ou já fez, já afastou. Pode ter acontecido, estar acontecendo ou prestes a acontecer. Se antes tinha saída para a situação, parece que agora piorou. Parece aquele meme, né? Já tava ruim, agora parece que piorou. E para algumas pessoas é a cobrança do karma que essa pessoa tá pagando, tá? De alguma coisa aqui. Seja com você, de outras relações na vida. Era uma relação para ser construtiva. E de novo, lembra que eu falei de fuga? Tá aqui, ó. A espiritualidade nunca me deixa mentir. Isso aqui é fuga ou perseguição. Alguém tá perseguindo ela, ou ele perseguiu você, você botou distância, limitação aí de uma medida protetiva, ou ele tá fugindo de alguém, ele não ficou com você porque ele fugiu, tá? Sei lá, ele tinha tudo para ficar com você, ele aprontou alguma aí com a delegacia e com a justiça e teve que fugir. Fugir para outro lugar, né? Vou ter que abrir mão do amor porque eu sou um foragido. Tem isso? Pode ter. Tá muito forte isso aqui. Tá? Foi alguma coisa do livre-arbítrio dessa pessoa que chegou nisso. Tem mais alguma coisa aqui? Talvez a insegurança é que ele viu que você tá seguindo em frente, pegou outro caminho, se abriu para o novo. E ele agora é passado, é obsoleto. Né? Ele é algo aqui que você já sepultou, não quer mais saber, bloqueou. Você aí tomou a decisão de pegar um outro caminho, é você que fez o destino para o outro lado e não quer mais. Se ele teve em cima do muro aqui em algum momento, tá? Ou ele hesitou numa decisão, alguma coisa, ou ele fez, né? Eu tive que agir assim, ou eu escolhi, agora não dá para voltar atrás, agora se ferrou. Parece que piorou a situação do vivente aí. Credo. Vamos ver então os bilhetinhos? Quantos? Ó, ele pediu 9 bilhetes. Pode falar, Frei Rogério. Por rosa. 9.
O azul ele fez embaralhar tudo hoje. 2, o azul. Esse amarelo. 3. Qual? Que tem um monte de amarelo. 3. Qual? Tem 4 amarelos aqui, Frangé. Esse. 1, 2, 3, 4. Tem aqui. 4. Aqui no meio. Ele disse o branco, tá aqui. Esse ou esse branco? Os dois. 4, 5, 6. Aqui. O verde. 6. 7. O último. 8. E o último. 9. Se ele pedir mais no final, gente, eu tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ser você falando para a pessoa para você. Sinto saudade do seu tempero e de como você cuidava de mim. Tá, e aí, você era empregada da pessoa? Né? Porque tá sentindo falta do tempero, da comidinha e do cuidado. Então, tá com saudade do quê? Do recurso? Da empregada, do empregado? Né? Porque realmente, talvez você mimava, comidinha feitinha, quentinha, novinha na hora, era você cuidando de tudo, né? O engraçado é que a pessoa especifica que ela tá com saudade do tempero e de como você cuidava dele, né? Vamos ver, tá vendo você só como uma empregada aqui, que fazia esse tipo de coisa? Ou é porque essa pessoa tá numa situação de bosta tão grande, né? Que nem a comida não é boa, a comida não tem o mesmo sabor, ou não tá comendo bem, tá magro. Ou você cuidava da alimentação dele, porque cuidava da diabetes, da saúde, das perebas que ele tinha aí que cuidar, que você cuidava, fazia dieta, comidinha, não, né? Não comer açúcar, não comer gordura, de todos os cuidados. Porque é bem estranho, né? A pessoa especificar. Sinto saudade do seu tempero e de você, como você cuidava de mim. Parece que tá falando da mãe, né? Nem parece que tá falando de um parceiro, uma parceira. Ou o quê? Tá passando fome? Tá comendo comida ruim, porcaria? Comida mal temperada? Agora tá sentindo falta dos cuidados, de tudo que você fazia? E aí lembra muito disso? Pode ser, né? Vamos ver. Você disse que eu virasse a página e procurasse outro alguém. Não pode se queixar de nada e nem me cobrar nada. Parece que é aquilo ali que eu falei, né? Parece que agora o tempo passou, você pegou outro caminho, você seguiu em frente. Talvez a pessoa lá atrás disse pra você, né? Eu sou chave de cadeia, eu sou problemático, fique com outra pessoa. Ele tratou você como só mais uma e descartável, né? E tipo, não te quero mais, vai procurar tua turma. E aí você foi, né? Você disse que eu virasse a página e procurasse outro alguém. Não pode nem se queixar de nada e nem cobrar nada. Aí você seguiu em frente e agora tá amargurado? Não te quero, você não serve. Eu vou te substituir, você não é ninguém. Ou fique com alguém, eu não ligo. Aí agora tá arrependido pelo que falou? Pois é, para alguns você virou a página, né? Isso aqui pode ser? Pode, porque aqui saiu, né? Talvez ele ficou muito em cima do muro e veio com esse papinho pra você, né? Eu não sou a pessoa certa pra você, o problema não é você, sou eu. Eu tenho vício, né? Eu tenho problemas. Eu sou todo errado. Eu preciso aqui do CAPS pra consertar minha cabecinha. Eu não sirvo pra você, procure outra pessoa. Aí você procurou, agora tá amargurado, né? Pode ser que era tudo desculpa, né? Que a pessoa tava dando? Era. Mas aí não devia ter falado pra você virar a página, seguir em frente, você foi, né? Ah, vai embora, não preciso de você. Você foi. Ah, eu não te amo mais, vai embora, eu tô amando outra. Você foi, virou a página. Né? Eu não posso ficar com você por esse ou esse motivo. Né? Eu não sirvo pra você, eu não presto, eu sou um traidor. Né? Eu sou um mentiroso, eu tenho um vício, uma compulsão, um excesso, eu não te controlo. Procure outro e você procurou. Agora parece que se arrepende de tudo que falou, né? Ou do que não fez, de ficar em cima do muro. Que se rale. Não quero mais nada de você, a não ser distância. Isso aqui é vocês? Né? A pessoa talvez tanto fez, que agora você tanto faz, tá querendo distância. Aí é isso aqui que é a impossibilidade, né? Você não quer ver nem pintado de ouro.
Nem se fosse a última pessoa do planeta e a raça humana acabava, que você não ia querer o cidadão ou a cidadã. Não quero mais nada de você a não ser distância. Talvez ele falou isso para você lá atrás, né? Rejeitou, desdenhou, mandou virar a página. Parece que agora o jogo mudou, né? Um dia da caça, o outro do caçador. Eu não aceito mais o seu desrespeito comigo. Talvez foi isso, né? O pendurado, ele fala de traição, ele fala de vício, ele fala de magia, né? Então, talvez para alguns casos teve a somatória disso tudo. E aí desrespeitou o orgulhoso, o vaidoso, eu não mudo, me respeite, calha a boca, eu que mando. Não quis mudar isso. Aí parece que agora, conforme o tempo foi passando, é você que seguiu em frente e não quer mais olhar para trás. E aí a impossibilidade maior dele fazer alguma coisa é porque realmente você deixou claro como água que nem se ele for o último cidadão da Terra, a raça humana acaba, mas você não quer mais nada com ele. Né? Aí o desespero é esse, porque realmente você jogou a pá de cal e ele tem a certeza absoluta de que não tem como reverter. Pode ser isso. Eu não aceito mais o seu desrespeito comigo e tá certíssimo. Quem ama, respeita. Quem ama não quer subjugar, não quer controlar, não quer manipular. Quem ama não tem o outro como posse, como empregada doméstica, né? Como um recurso. Vê a pessoa como objeto. Não, isso não é amor. Se tem desrespeito, parabéns para vocês se largaram fora. E o desrespeito não é só a pessoa trair, mentir. Desrespeito é a pessoa desrespeitar você, xingando com palavrão, com ofensa, tratando você de qualquer jeito, qualquer desrespeito, né? Falando alto, gritando, isso já é desrespeito. Mandar você calar a boca, dar soquinho na parede, jogar a cadeira longe, isso já é desrespeito. Nem sempre tá ligado só a adultério, traição, mentira, agredir fisicamente, não. Falou alto, gritou, né? Ou desrespeitou a sua vontade, o seu não, o seu limite, o seu querer, já é desrespeito, ofendeu, xingou. Paciência, isso aqui foi o que vocês tiveram, ou ele quer que você tenha de novo paciência. Né? Eu sou o problemáticozinho da mente, né? Eu vou largar esse vício, eu vou largar as king, eu vou largar essa pessoa, né? Eu vou mudar. Quantas chances você já deu, quanta paciência você já entregou para essa pessoa? E talvez ele tá querendo mais paciência. Me espere, tô chegando. Assim que eu me desprender, assim que eu resolver meus problemas, assim que eu resolver minhas dívidas, assim que eu separar, e você lá esperando. Até que você cansou, né? Isso também é um desrespeito, fazer você de bobo, de boba. Fazer você de empregado, de empregada dele ou dela, nenhuma gratidão a pessoa não demonstrar. Né? Você leva um copo d'água, ele diz, obrigado. Daqui a 5 minutos depois está mandando você tomar naquele lugar. Né? É a pessoa totalmente incoerente. Se ela te respeita ao ponto de agradecer que você levou uma xícara de café, mas 5 minutos depois ela está mandando você naquele lugar, já está mostrando que a gratidão é só da boca para fora. Que no fundo não te respeita. Que no fundo não é grata coisa nenhuma. Quero consertar as coisas, mas não sei como. Tá aí, ó, mais perdido que cachorro em tiroteio, que Cusco no meio do tiroteio, né? Talvez a impossibilidade para alguns é justamente essa. Ele estragou tudo num nível que ele sabe que não tem mais como reverter. Ele quer consertar, mas não sabe nem como. Como que faz você mudar de ideia agora? Faz você voltar atrás, você dar uma chance? Como? Dependendo do tamanho da pisada de bola, a pessoa não sabe mesmo consertar e se vê presa no que ela mesmo fez, ou no que ela deixou de fazer, ou no que ela falou. Na problemática que ela mesma arrumou, naquilo que ela se enfiou e estragou a relação. Eu não admito ser controlado por um sentimento por alguém. Tá aí o bonito, a bonita. Ego, orgulho, não quero parecer vulnerável demonstrando que eu gosto tanto, então eu te trato mal, um dia eu te aproximo, no outro eu te afasto, né? Eu te amo, aí eu tenho medo de amar demais e ficar na sua mão, você fazer gato sapato, então antes que você faça isso eu me saboto, aí eu traio, né? Antes que você me largue eu largo, antes que você me traia
ou veja quem eu sou, uma porcaria, e desista de mim, aí eu mesmo me saboto com alguma coisa. Eu não admito ser controlado por um sentimento por alguém. Então fica sozinho, imundice, né? Fica aí ou na relação que tá sofrendo ou fique só. Se lasque, gente, eu não tenho dó não. Você é minha felicidade, tá aí, jogou fora a felicidade. Por isso tá sofrendo aqui, ó, desse jeito, no tanto do pendurado. Isso aqui é infelicidade total, mesmo que ele finja, tá lá na frente no Instagram da vida sorrindo, tá do lado de alguém sorrindo, tá fingindo que tá bem maravilhoso, não tá nada. Isso aqui é infelicidade total, é a pessoa que tá lá de aparência. Tá se sentindo preso, todo lascado, todo ferrado e fingindo talvez que tá muito bem. Ó, convenção social, foi isso que prendeu? Temos diferença de idade, de cor, eu sou rico, você é pobre, minha família não vai aceitar, a igreja não vai aceitar, que eu me separe, que eu fique com você, que você tem uma religião diferente, é isso aqui, as convenções sociais? Eu preciso manter minha imagem, minha reputação, né? Não posso abrir mão disso. Me contem aí qual é a problemática desse cidadão. Tá sofrendo horrores. Tá? Realmente tá sem rumo, sem direção, não sabe por que caminho vai da vida. Não é nem só com você. Tá no mato sem cachorro esse aqui. Vamos ver mais? Vamos ver aqui. Que essa pessoa aqui, no que ela tá enfiada? Por que essa pessoa tá assim? Ás de copas. Aqui ele tá deixando fluir, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse aqui, gente, realmente ele foi mergulhar em alguma coisa, mergulhou com vontade. E ou ele deu uma barrigada. Sabe quando você dá aquela barrigada na água que passa mal, parece que vai desmaiar? E se lascou. Ou ele se afundou numa coisa horrível aqui, né? Pensou que era água cristalina, era uma fossa que ele mergulhou, tá? E agora realmente essa pessoa tá querendo o início ou reinício aqui, gente, não é só com relação a você, é como se fosse na vida. Sabe aquela pessoa que tá querendo começar a vida do zero, que fez tanta merda na vida, se enredou tanto, se prejudicou tanto e prejudicou tantos outros, que tá querendo desesperadamente aqui, talvez pela primeira vez fazer a coisa certa ou seguir o curso certo, a correnteza levar, né, para uma coisa melhor ou realmente mudar a vida, começar do zero, depois de se lascar muito e ferrar muito com os outros. Tem muito isso, tá? É como se essa pessoa agora quisesse as coisas de verdade, ser de verdade, viver o amor verdadeiro, viver o amor que ela sempre teve, né? Provavelmente aqui por você. Mas principalmente eu vejo muito uma coisa de amor próprio. Essa pessoa talvez nunca se amou, sabe? E ela sempre fez porcaria na vida por ela não se amar. Ou então por algum trauma que essa pessoa tinha com relação ao amor que ela não recebeu. Ou valores distorcidos do que é amar. É como se essa pessoa tivesse aí mergulhada em problemas, em situações que ela quer se purificar. Ela quer renascer como uma nova criatura, começar a vida do zero, a vida geral. Uma nova oportunidade de vida. Não é só com relação ao relacionamento com você. É como se ela tivesse chegado, gente, no fundo do poço de tudo. E que ela só tivesse a alternativa agora de ou ficar lá no fundo do poço ou realmente sai do poço, mas agora querendo viver uma vida nova do zero. Tem casos aqui que essa pessoa é aquele tipo que aí vai para a igreja, né? Fiz tudo de podre na vida, prejudiquei um monte de gente. Aí agora encontrei Jesus, quero me batizar, ser nova criatura. Eu era um criminoso, um facínora, né? Como que fala, Frei Rogério? O senhor usa umas palavras aí, facínora, né? Eu era uma pessoa ruim. Só fiz porcaria na vida, eu era um bêbado, um viciado, agora eu quero vida nova. Tem uns assim. Agora eu vou me batizar, agora eu vou para a igreja, agora eu encontrei Jesus. Né? Agora eu não vou mais deixar a família me controlar, vou viver o grande amor com você. Agora eu vou trabalhar, né? Eu vou deixar de ser vagabundo, de querer roubar dos outros para ter uma vida honesta, ser trabalhador. Vou mudar de vida. Tem muito isso, tá?
Agora eu vou me valorizar, me amar, porque até hoje eu nunca me valorizei, nunca me amei, só fiz porcaria com o meu corpo, com a minha vida, com as minhas decisões, né? Ficava aí me dando para um e para outro, que nem um chinelão, uma chinelona, agora eu não quero mais ser assim. Quero consertar meus erros, tem muito isso, tá? Para talvez aí merecer, seja com você ou sem você, viver coisas realmente aqui agora de amor. Porque o Ás de Copas geralmente é aquela taça transbordando. Isso aqui não é só o amor de empatia pelo próximo, é o amor próprio, né? O amor de Deus pela pessoa, o amor fraterno. Não se trata só do amor eros, né? É o ágape. Aqui também tem uma coisa, foi o Frei Rogério que falou agora. Ó. Quando eu falei amor eros, ele falou eros e thanatos, ou thanatos. Né? É como se essa pessoa agora valorizasse a vida dela, dos outros e de tudo mais, mediante ao risco de morte, ou a proximidade da morte, morte física, morte espiritual, morte da personalidade. Né? Que quando você constata na sua vida que o sentido da vida, quando você para e reflete, o que é o sentido da vida? Aí você olha o contraponto, é a morte, por incrível que pareça. Como assim, lá no sentido da vida é a morte? É, porque quando você sabe que a morte vem na sua vida, que a vida é efêmera, que ela é passageira, que ela é frágil, aí você começa a viver de verdade. A amar de verdade, a se amar de verdade, porque você sabe que tem a iminência de hoje você tá aqui e amanhã não tá. Então, quando confronta Eros e Thanatos, ou Eros e Thanatos, você compreende o sentido da vida, que é viver o agora, é o amor que você dá e recebe, né? É a felicidade que você tem no hoje, é o fazer bem para os outros, para si mesmo, é amar e ser amado de verdade, porque isso é o sentido da vida. Porque hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. A vida, ela é efêmera, ela é fugaz. E ela pode ser retirada de você quando você for dormir, num piscar de olhos. Então isso dá sentido à vida. Eu sinto muito isso nessa pessoa. Parece que ela teve que chegar no fundo do poço, se afogar em coisas que foram extremamente ruins, até que ela cansou de lutar contra a maré, deixou a correnteza levar. Né? Eu preciso parar de errar, parar de fazer pelo meu jeito, tentar fazer do meu modo, que eu só faço errado. Eu só me prejudico, prejudico os outros. Então agora eu vou deixar, né, essa purificação, essas águas me levarem, a água da vida, águas vivas do trono de Deus, me lavar, me limpar, me renovar. Tem uns aí, gente, que deve estar procurando até isso, igreja, batismo, renovação, nascer como nova criatura, depois de muita merda que fez, muito que se ferrou e muito que ferrou os outros. Ah, inclusive aqui, Frei, está falando, tem até uns ex-macumbeiros aí, que vivia fazendo maldade para os outros, ou só pensava nos próprios interesses, tacava macumba sem dó, e agora parece que estava colhendo aí tudo de volta, aí agora eu vou tentar limpar minha barra, né? Agora eu não quero mais nada disso, eu quero renunciar a tudo isso e ser nova criatura. Por quê? Porque o bicho começou a pegar, né? Aí é dinheiro que some, é falência, é doença, é acidente, é problema, né? Vira lá problemas judiciais, o escambau, aí a pessoa pensa, né? Tem uns que pode ser que tá até apenado, aí de repente agora lá conheceu Jesus dentro da cadeia, né? Agora eu abnego aí, ou agora eu vou levar a fé que eu tenho, que eu fui criado nessa fé, direito, porque eu nunca levei, né? Tava lá só fazendo coisa torta dentro da religião que eu tava, qualquer religião, evangélica, aí tava lustrando o banco da igreja, católico, lustrando o banco da igreja com a bunda, nunca foi de verdade. Tava na macumba só usando pro lado errado, só para ganhar dinheiro, só para tacar macumba ruim nos outros. Aí agora eu encontrei Jesus e agora eu vou mudar isso dentro da vertente que eu tô, né? Pode ser isso? Pode. Esse aqui realmente, tá? Ele tá querendo renascer aí como nova criatura. É a purificação, né? Não quero que ser mais do meu jeito, eu quero que Deus faça as coisas agora. Eu me rendo, eu me entrego, não quero mais ser assim. Já sofri demais, já fiz os outros sofrer demais. Tá? Tem uns assim. Deixa eu ver mais aqui. Vou mergulhar nas águas do Espírito.
Quero beber dos teus rios e saciar a sede da minha alma. Tem um hino assim, né? Existe um rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecador. Tem muito isso aqui, tá? Independente da religião, gente, aqui, em todas elas tem essa questão, né? Do batismo, da purificação, do nascer como nova criatura. Transformar o chumbo em ouro, tá? É gnóstico, é transformar o chumbo em ouro, né? A gnoses, alcançar a gnoses. Se é evangélico, se é macumbeiro, é só vocês adaptarem aqui, se é católico. Deixa eu ver um complemento, Frei Rogério, por gentileza. Então, essa pessoa tá mudando aqui, gente, pelo sofrimento, tá? Seja o sofrimento de não ter mais você na vida dele, ou porque ele afundou a própria vida, acabou com a própria vida, acabou com a vida de muita gente, tá levando karma. Aqui, ó, confirma, tá? E aqui tem uma situação, gente, que realmente para alguns tem uma questão de espiritualidade. O número 33 é um número mestre. Tá? Parece aí que essa pessoa realmente está tentando buscar, em alguns casos, pela espiritualidade, essa força ou essas mudanças, a solução. Tá? Essa pessoa não quer mais o fracasso, ela não quer mais a dor, o sofrimento, as repetições, os vícios, ela quer mudar. E você foi responsável direto ou indiretamente, tá? Por isso. Porque ou essa pessoa entendeu que perder você, o sofrimento, está sendo tão grande que ela precisa realmente tomar jeito na vida, tá? E aqui pode ser uma questão que não precisa ser só um parceiro afetivo, de repente é um filho seu que você trouxe para a mesa, que realmente caiu a ficha no sofrimento que você teve a vida inteira ele dando problema porque se metia com amizade ruim, fazia coisa ilícita, ou porque tinha vício, e você sofrendo por ele, parece que entendeu, né, o sofrimento que causava para ele mesmo e para você. E se é um parceiro, também é só adaptar. Essa pessoa está buscando agora, realmente aqui, o encerramento de algo e uma abertura nova de algo. Aqui, para alguns, essa pessoa pode estar presa em alguma situação mesmo aqui, porque é uma chave. É a chave do cárcere que ele precisa sair? Qual é o cárcere? Tá apenado, tá numa FEBEM da vida, que nem sei mais como é o ECA agora, né? Se é filho. Tá? A prisão é um vício, é um casamento, é uma conduta, é o orgulho, é o ego. Tá? É um transtorno mental, é um transtorno de personalidade, porque é enforcado. Ele tá querendo aqui fechar uma porta para abrir uma outra. Tá? Ele quer a solução, ele quer a abertura. Ele quer a cura de doença, de vício, de conduta. E ele quer fazer com atitude, uma atitude firme. Tá? Se ele falir um comércio, ele está pensando em começar uma outra atividade, uma outra coisa. Tá? Talvez começar o relacionamento agora de uma forma correta. Ele quer a opção certa, ele quer resolver os problemas. Tá? Se antes essa pessoa não queria se responsabilizar por algo, se vitimizava, jogava a culpa nos outros, terceirizava a culpa, não conseguia assumir, né? Contava uma historinha, uma narrativa jogando você no fogo para ele não se responsabilizar, porque ele não conseguia olhar para a responsabilidade que ele tem, que a culpa é dele, que é ele que estraga, que é ele que é errado, que é ele que é torto. Isso aqui mudou. Tá? Se essa pessoa criava o próprio mundinho dela, as narrativas dela, onde ela sempre era vítima, sempre distorcia, parece que essa pessoa entendeu. E aqui é algo visto escondido. De novo, se essa pessoa está se escondendo de alguém, se vocês tinham uma relação que era escondida, era clandestina, né? Ele não queria assumir porque ele já tinha uma pessoa, que a família não aceitava, porque tem diferença de idade, de religião, parece que agora mudou, né? Essa pessoa não quer mais manter em segredo. Ela quer reabrir as coisas aqui com relação a você, mas é também uma porta nova da vida. Aqui, essa pessoa, num dado momento, para quem era parceiro, parceira, namorado, noivo, casado, essa pessoa não reconheceu o tesouro que ela tinha nas mãos. E agora ela reconhece, tá? Que era o amor da vida, o amor verdadeiro e que era um tesouro. Essa chave aqui
Provavelmente ela guarda algo muito precioso, ou um tesouro, ou joia, um cofre. Essa pessoa entendeu aqui no Ás de Copas que você era o grande amor, você era a solução dos problemas, da cura, da vida. Você era aquilo que fazia bem, você era a felicidade. Com você, ele tinha a chave para abrir coisas maravilhosas e para fechar coisas que eram ruins também. Você era a cura, você era a solução de muita coisa. E ele tem uma urgência aqui, ó. Ele gostaria de fazer tudo muito rápido, mas por algum motivo não está podendo. Tá? Aqui tem pessoas ligadas à metalurgia, mecânico, porteiro, chaveiro. Tá? Aqui tem Exu, tem pessoas ligadas, é Mercúrio. Viagens curtas, deslocamento, comunicação, estudo. Tá? Então aqui desde uma pessoa que trabalha dirigindo, se comunicando, professor, tá? Tudo que tem a ver com porta, porteira, caminhos, estradas. É Exu, é Bará. Tá muito forte Exu aqui, ó. Bará na mesa, tá? Ou é comerciante. Tem isso aqui. Pode ser militar ou que usa farda, qualquer farda. Polícia Federal, Municipal, Brigada Militar, Civil, Detetive, qualquer coisa, polícia. Tá? É fogo. Pode ser bombeiro. Pessoa de farda, Exército, Marinha, Aeronáutica. Mas tem aqui motoristas. Pode ser pessoas que pavimentam estrada. Tem tudo isso aqui. Para alguns casos, tá? Obviamente não vai ser para todo mundo. Tem até comerciantes aqui. É como se essa pessoa agora quisesse dar rumo na vida, até de estudar, se ele parou de estudar, retomar, reciclar um curso, tá? Ou fazer uma faculdade, um intercâmbio, um curso de idioma, de línguas. Pode ser que essa pessoa esteja querendo aqui investir na profissão, na carreira, no estudo, coisa que talvez ela não fez lá atrás. Sabe? Buscar o tempo perdido. Né? Só fiz merda na vida, agora eu vou fazer as coisas que deveria ter feito lá atrás e não fiz. Não terminei um primeiro grau, segundo grau, não fiz nada. Sabe? Eu vou focar nisso. Tem umas situações assim? Tem. Tá? Tem mais alguma coisa aqui, Frauja? Basicamente é isso aqui. E o que essa pessoa aí... Porque ele gostaria de fazer as coisas na urgência aqui, tá? E aqui tem uma coisa, essa pessoa, por isso que eu falei, ó, essa carta aqui ela fala de cuidado por onde você anda, com quem você anda, o que você fala, com as companhias. Talvez aquela pessoa que andou sempre com uma companhia, os amigos do boteco, os amigos maconheiro, os amigos vagabundo. É só adaptar a ser mulher, né? Aquelas amigas Kenga que eu só levo pra coisa ruim, pra bebedeira. Parece que essa pessoa entendeu, né? Diz-me com quem andas e eu direi quem tu és, mas eu falo diferente. Diz-me com quem andas e eu te digo se eu vou contigo ou não. Parece que essa pessoa entendeu que para ter uma coisa ela precisa abrir mão de outras, ou solucionar ou endireitar algumas coisas. Para abrir uma porta tem que fechar outra. Isso aqui. É uma pessoa também para alguns que sempre foi muito lasciva, namoradora, paqueradora, traía, tinha contatinho, né? Não conseguia ficar com uma pessoa só. Então aquela pessoa que fala demais, se exibe demais, fala demais, se aparece demais, muito garganta. Aí fala o que não deve, se gava do que não deve. E eu não sei, tá, gente? Se a pessoa tá com problema com Exu. Só aqui, ó. Tirando aqui essa do meio, gente, eu não tenho nem o que dizer. Isso aqui é problema com Exu, ó. Se a pessoa tá devendo para Exu, ela debochou dessas entidades suas, dele, fez mau uso dessas entidades, tá? Essa pessoa deve estar tendo problema com polícia. Estão parando o carro dele ou dela, blitz. Problema com polícia é demais, gente. Tá? Por qualquer coisa, pode ter certeza, a pessoa tá com problema com Exu. Tá devendo para Exu, é karma que Exu tá cobrando.
seja suas entidades ou dele mesmo, ou ele escarneceu, tirou sarro dessas entidades, ou essas entidades estão sendo cobradoras, tá? Sei lá, ou ele era de religião, abandonou tudo, as entidades estão cobrando, não sei, essa pessoa está com um problema aqui com Exu, com Bará. Senhor dos caminhos, por isso que os caminhos dessa pessoa, para a grande maioria, tá fechado. Ele se mata aqui, gente, para fazer as coisas, parece que nada dá certo, nada avança, nada sai do lugar ou fica pior. Tá? Por isso que eu falei, tem uma coisa de caminhos, de destino sendo fechado. Ou essa pessoa tá tendo que pagar coisas aqui mesmo, que é cobrança de karma, de coisas, essas entidades estão em cima e enquanto não pagar, não resolver. Ou sei lá se essa pessoa ficou devendo coisa aí pra Exu, gente. Prometeu, não cumpriu. Tem isso aqui. Ou é vocês que estão trabalhando com essas entidades aí pra comer o couro da pessoa? Eu não tô aqui pra julgar ninguém, não. É vocês que estão tacando feitiço aí, mandando Exu pra cima. Suas entidades? Pode ser. Porque esse aqui, realmente, tá? Pra alguns, essa pessoa tá magiada. Se não foi você que magiou, ele tá magiado aqui. Ou alguém magiou de amor, amarração, não fica comigo, não fica com ninguém, né? Ou alguém se vingando dele ou dela. Aí alguém do trabalho, do amoroso, qualquer pessoa que tinha interesse de se vingar. Ou fizeram para afastar vocês. Deixa eu ver, porque o Frei Rogério falou uma coisa aqui. Vamos confirmar. Ai, Frei Rogério, a senhora sempre é batata, né? Ó, não só tem casos que essa pessoa tá magiada, mas ele falou para mim aqui no meu ouvido que para alguns essa pessoa tá querendo fazer coisa para você, tá? E para alguns aqui, não é para se vingar de você, é para amarrar você. Essa pessoa aí, para alguns casos, se ele mexe, né, dos Paranauê aí, gente, ou ele frequenta, essa pessoa aqui, isso aqui não é adoçamento não, isso aqui é amarração, tá? Essa pessoa pode estar tentando fazer feitiço para recuperar você. Ele tá quieto demais, sumiu, parou de insistir de repente, cuidado, tá? Que ele pode estar indo aí, gente, a alguma casa de religião, ou ele é de religião, para fazer amarração para você. Tá? Para assim que ele conseguir se desprender, ele puxar você de volta, ou para ele reverter o irreversível. De repente ele tem certeza, como saiu ali nos bilhetes, que não tem mais como consertar com você, que você não vai querer de jeito nenhum e ele tá apelando. Tá? De fazer uma amarração para puxar você na marra. Foi isso que eu perguntei. Então tem casos que ele tá magiado, seja que alguém amarrou, quer se vingar, fechar os caminhos amorosos, seja alguém que tinha interesse de se vingar, um ex-colega de trabalho, uma ex, um patrão, um familiar, sei lá, um inimigo. Mas tem casos aqui, para alguns, que ele tá indo porque ele quer fazer amarração para você. Se ele não consegue, conversando, demonstrando que mudou, ele não consegue pelo lado bom, ele vai tentar puxar você na base da magia. É só adaptar-se à mulher. Então, cuidado, ele ou ela pode estar aí batendo um tambor, fazendo amarração para puxar você de volta. Seja amarração que ele pagou para fazer, ou alguém que ele conhece mexe com isso, né, tá fazendo. Seja amarração de uma oração de amarração. Seja uma simpatia de amarração, que aí na internet tá cheio. Aí as pessoas não conhecem o fundamento, vai lá e faz. E às vezes tem mão boa, pega. Qualquer tipo de oração, simpatia, macumba, ele fazendo ou alguém fazendo para ele de amarração. É só vocês adaptarem. Aí pode ser com pombogira, com Exu, tá? Então aí quem tá sentindo, gente, porque aqui é obsessores, tá? Alguns estão mexendo com Exu, outros é com Egum aí, que pode ser qualquer Egum de cemitério aí, vagante, alma penada, quiumba, rabo de encruza. Mas alguns é com pombogira e Exu. Ou que estão devendo, ou estão magiados e essas entidades estão cobrando, atuando. Tá? Alguns aqui não é Exu e pombogira, não. E aqui tem alguns casos que essa pessoa é obcecada por você. É por isso que ela quer fazer, para ter de volta. Tá? É obsessão mesmo. E ele é cheio de obsessores também, essa pessoa, tá? Principalmente os que têm vício, excesso e compulsão. É cheio de niquito.
cheio de obsessor. Os que não tem mandado, ele atrai. Tá? E essa pessoa, para alguns, ele pode ter usado e abusado mesmo da força, tá? Deixou marcas profundas em você, ou porque traiu, ou porque mentiu, ou adulterou, ou disse palavras feias, humilhou, ou agrediu fisicamente, fez miséria. E aí o único jeito que ele acha de reverter isso, para alguns casos, é com macumba. Porque ele sabe ou ela sabe que você não vai querer de jeito nenhum. Então se cuidem se você sabe que a pessoa gosta de mexer com essas coisas. Né? Eu não consigo por bem, eu vou do jeito que dá. E se é vocês que estão fazendo para comer o couro dele, eu não julgo não. Se você fez, pegou. Tá? Seja qualquer aí, vingança, brochamento, qualquer coisa que você fez aí para querer destroçar o vivente, eu não tô aqui para julgar ninguém, e você queria saber se tá funcionando, tá? Tá? Seja lá quem fez. Se foi uma ex que fez para arregaçar ele, gente, pegou que foi uma beleza. Tá? E inclusive separou vocês, mas aqui o destino ajudou a separar porque realmente estava tóxico para alguns aqui você ficar com ele. Aí os seus guardiões foram lá interferir, sai de perto. Né? Você tá iludido aí com a pessoa, tá fazendo mal para você, seu guardião vai e toma frente. Exu e Pombogira tomaram a frente para defender você, afastar você dos caminhos da pessoa, porque era tóxico. Tem isso aqui? Tem. E de novo, essa pessoa para alguns, ela tá tendo que se submeter a algo, a alguém que ela não queria. E aqui é punição de entidades, ele tá sendo cobrado. Tá? Não sei se a pessoa tá devendo coisa para Exu ou é macumba que pegou nele aqui, que pegou com força. Por quê? Porque ele tinha brecha ou ele merecia, senão não pegava. Tá? Se ele tá num relacionamento, tá tóxico, tá? Tá ruim o negócio aqui, não vou entrar no mérito. E aqui é uma pessoa muito mandona mesmo, muito controladora, que era muito cheia de si. Sempre gostou de dar as ordens, era ela que punia, com silêncio, ela que fazia e acontecia. Parece que agora a gente tá tomando de volta. Tá? E realmente alguns que querem mudar, querem se libertar desse padrão, dessa repetição, desse vício, excesso, compulsão, quer deixar de ser raivoso. Tem uns aqui que é igual um pitbull, pra sair na rua tem que botar focinheira, tá? Porque é o tipo aqui que qualquer coisa, gente, ele já dá ataque de vermes, de pelanca aqui, já quer avançar em todo mundo, bater em todo mundo, brigar com todo mundo. É uma pessoa sem controle total aí dos impulsos, dos instintos, tá? É bem doido aqui pra algumas coisas. Sabe? Aquela pessoa que é uma, duas, ele já tá fora da casinha, ou fazendo escândalo, ou dando piti, ou querendo bater em todo mundo, arranjando treta com todo mundo. Para outros é vício aqui mesmo, tá? De bebida, entorpecente, jogo de tigrinho, a casa das primas, os fetiches e as parafilias muito louca, né? De trair, de contatinho. É só adaptar vício, excesso, compulsão. E aí quer mudar? Quer. Tá? Para alguns, realmente a pessoa quer mudar. Para outros tem que tomar cuidado, que é o quero porque quero. E aí são capazes aqui de fazer macumba mesmo, quero porque quero. Não vai por bem, vai por mal. Por quê? Porque realmente a pessoa percebe que jogou fora. E não se conforma. Esse aqui tá obcecado. Ele não se conforma se você seguiu em frente, se você não quer mais, se você parou de falar, se ele não foi importante, significante para você, isso é a morte do ego dessa pessoa. Não tá conformado não, tá? E esse aqui eu não preciso nem olhar, porque o Frei Rogério está dizendo, se ele tem a oportunidade de vigiar você, stalkear, seja na internet ou fisicamente, tá de olho. Se você tem certeza que não tem como ver, não vê. Fica lá doido, se coçando, querendo saber de você, mais obcecado ainda. Mas se ele tem, gente, a pessoa ficou obcecada olhando. Você, o que você está dizendo, o que você está postando, passando na frente da sua casa, do seu trabalho, perguntando para um, para vizinho, para outro, com ciúme, se você tá com alguém, se você tá sozinho, tá obcecado. Porque sabe que o que jogou fora. E tem uns que estão no desespero, porque realmente, gente, tá querendo vir atrás ou reverter o seu não a todo custo, tá? E por algum motivo não tá conseguindo, ou porque você não dá mais abertura, ou porque tem algo prendendo ele, ele quer transpor isso. Transformar o seu não no sim, que você aceite de volta, ou ele se libertar do que ele tem que se libertar e vir atrás de você.
tá? Tem isso aqui? Tem. Tipo na marra. Tem uns nesse nível? Tem. Uns por ego, outros por orgulho, outros por obsessão, outros que não admite perder, porque agora que viu que jogou fora fez uma caca enorme. Aí quer de volta a todo custo. Aí, ó, quer retornar de qualquer jeito. Aqui é consciência mesmo. A ficha caiu do que jogou fora, do que estragou, e não importa se faz anos, tá? Meses, anos, que a pessoa tá sumida, que tá sem dar notícia, tá sem falar. Lana, já tentou algumas vezes me contatar, eu fui indiferente, ou eu xinguei, ou eu nem respondi. Quer retornar de tudo que jeito, tá? Porque você é a felicidade, você é a solução, você é o oposto complementar, você é o grande amor, tá? Mas cuidado, porque alguns, apesar de que a pessoa sabe disso, tem muito ego envolvido, tá? E aí cuidado para aqueles casos que vê você mais como recurso e objeto que preenchia todas as necessidades dele ou dela e ele quer de volta todo pano. Porque nem todos que estão aqui têm amor de verdade. Alguns têm uma paixão avassaladora, uma obsessão, mas é tudo baseado no ego. É uns poucos aqui que realmente caiu a ficha que ama e que você é a outra parte, aí, a parte complementar que faz bem para ele ou para ela. Então, cuidado, você vai saber quem era o tóxico, que vê você mais como objeto e recurso, e é o ego, do que você podia proporcionar para essa pessoa, validação, cuidado, paparico, e aqueles que realmente caiu a ficha, que tem amor, tem paixão, e que jogou fora a grande felicidade, o grande amor. Para todos os casos, a pessoa não se conforma, gente. Em ter estragado tudo, ou você não querer mais, ou você tá com outro, ela não se conforma. Ou ela não se conforma de ela estar presa em alguma coisa e não poder vir atrás, fazer alguma coisa. Tá? Então, de repente, aí, se é uma pessoa que está num problema, numa situação que ela achou, dentro de alguma religião se encontrou, pode ser qualquer uma, né? Tá fazendo uso disso aí. Ah, eu tenho certeza que a pessoa não iria na macumba. Então pode ser aqui que essa pessoa está fazendo mentalização, lei da atração, oração, jejum, tá? Suplicando para Deus, porque ele acredita que dentro da religião que ele tá, gente, para trazer você de volta. Obcecado. Tem nem o que dizer, tá? Mas muitos aqui é porque realmente caiu a ficha do seu alto valor, de todo o amor que você deu. E como eu disse, para alguns realmente a pessoa tem sentimento por você, mas é muito orgulhosa, tem medo de ficar vulnerável, não quer correr atrás. E tem outros que, infelizmente, amam o que você tem para proporcionar, a validação, o cuidado, o amor que você tem para dar. E aí é de uma forma bem distorcida, bem egoísta, bem tóxica, tá? Então você vai saber qual é o seu tipo. É a Madalena arrependida que realmente caiu a ficha, ou é aquele interesseiro que vê você mais como recurso, como objeto, ou que agora que você tá por cima, agora descobri que te amo? Saiba separar. Isso aqui é querendo retornar mesmo, tá? Você trazia leveza, você era vida. Você era luz na vida dessa criatura trevosa aqui, tá? Para alguns, ele vai ter que penar muito e pagar muitos pecados ou passar por uma punição muito grande para conseguir ter uma chance de acessar você de novo. Seja mandar uma mensagem, ligar, tentar alguma coisa. Mas vai ser depois de penar muito ou pagar muita coisa para a justiça humana ou divina. Tá? Aqui nós temos peixes, touro, libra, gêmeos. Touro, Libra, Gêmeos. Eu esqueci a chave, Frei Rogério. Aqui é Gêmeos e Leão. Áries e Escorpião. E aqui eu esqueci, Frei Rogério. É Touro e Libra também, né? É Vênus. Tá. Touro, Libra e Áries. São os mais fortes na mesa. Mas tem bastante aqui o elemento fogo. Áries, Leão, Sagitário. Tem o elemento água forte, Câncer, Escorpião e Peixes, tá? Mas temos aqui também, perdão, aqui eu falei que era Touro, Libra e Gêmeos, não, é Mercúrio.
É Gêmeos e Virgem. Gêmeos e Virgem. Tá? E Touro, Libra e Áries. Gêmeos e Leão. Áries e Escorpião. É esses aqui. Pode ser signo seu, da pessoa, ascendente, ou tem no mapa. Às vezes bate até isso. Aqui nós temos muito forte filhos de Oxalá. Temos os caboclos de couro, os boiadeiros. Temos Exu, ou filhos de Bará, muito forte. Deixa eu ver aqui. Temos o chicote. Temos Yansan. Yansan, porque é o guerreiro aqui e o chicote. Ó, temos Yansan, tá? Aqui confirma de novo Gêmeos, Leão. Confirme Yansan, porque responde sim, e pra mim responde Oxum. Tá? Tem gente aqui fazendo adoçamento também. É você ou a pessoa, mas alguns é amarração. Aqui temos Yansan, já falei. Temos Ogum, porque aqui temos os caminhos. Ó, aqui, gente, já virou. Eu poderia considerar, vocês viram que virou, mas eu quero ter certeza. Temos Ogum. Gente do céu, tá virando as cartas. Esse é pra deixar, ele falou. Já falo dessa aqui. Ogum, que aqui pra mim responde sim, mas para algumas questões é neutro. Ó, temos Ogum, confirmou Ogum. Aqui confirma Omulu e Obaloaê, a junção dos dois em Iorimá, Santas Almas, os pretos velhos, tá? E confirmou aqui pra mim caboclos de couro, os boiadeiros e Oxóssi, caboclos aqui flecheiros. Caboclada na mesa, Jurema na mesa. Tem mais algum que o senhor quer ver? É, ele falou que não saiu na mesa, mas tem as crianças, tá? Iori, Beijada, os Erezos, Cosminho. Tá? Se vem junto aqui, na sua vertente, né? Yansan, Oxum, vem tudo dentro da linha de Iemanjá, daí tem Iemanjá, senão é separado Yansan e Oxum. Tá? Ele disse Nanã aqui também, não saiu na mesa, ele falou Nanã. Tem mais algum que o senhor quer ver? Miguel não saiu aqui não, Ferrugem. Deixa eu ver se tem Logunedé. Logunedé. Ó, Logunedé não tá forte, tá mais forte mesmo aqui é Plutão, o Mulu de novo, tá? Deixa eu ver aqui, Xangô. Ele falou Logunedé, ele falou no Arcanjo Miguel. Ó, Xangô tem, tá? Logunedé não, mas Xangô tem, pode ter. E confirma Oxum de novo. Tá? Aqui é Escorpião. E aqui, Gêmeos, Leão e Virgem. Tá? O senhor quer mais bilhetes? Ó, ele pediu pra reler, tirar só mais 2 e tirar as letrinhas. Pode falar, Frei Rogério. Esse branco e esse amarelo, foi bem específico. Esse e esse. Que a pessoa diria ou você diria? Sob pressão, realmente, total, tá? Sob pressão total. Eu falei no enforcado, lá no começo. Não consigo controlar meus impulsos e explosões e acho que não preciso mudar nada. Tá vendo para aqueles que eu falei que é o pavio curto, que briga com todo mundo, quer dar porrada em todo mundo, né? Alguns aqui que bate em pessoas aí mais fracas, bate em mulher, esse tipo de coisa, os valentão, as valentonas, porque tem mulher valentona também, tá aqui, ó. Não consigo controlar os impulsos e explosões e acho que não preciso mudar nada. Tá? Tem aquele que os impulsos, é o que eu falei, é a pessoa que não controla o pirulito, a chana, né? Precisa estar sempre paquerando, flertando, traindo, contatinho, ou os impulsos do jogo, da bebida. E a pessoa sabe que precisa mudar, né? Mas ele acha aqui, ó, não precisa mudar nada. Talvez é por isso que você largou de mão. Você cansou de querer a mudança da pessoa que não aconteceu. Né? E a pessoa não se controla, não procura um tratamento, uma terapia. Você não vai ficar com um doido aí debaixo do sovaco, né? Doida tiracolo, uma doida tiracolo aí,
que pra sair na rua tem que botar uma focinheira, que não pode ver um rabo de saia que parece um lobo. Né? Me lembrei até do desenho do Pica-Pau lá, que o Pica-Pau tá dançando vestido de mulher com o Leôncio. E aí o coelhinho fica olhando e se transforma num lobinho. A coelha que tá dançando com ele dá uma paulada num rolo de macarrão, ele volta a ser um cordeirinho rapidinho, que ele tá de olho no Pica-Pau travestido lá. Vocês já viram esse desenho? Dá uma olhada, é isso aqui. Não pode ver um rabo de saia, né? Ver uma meota aí, como é que chama? A corote, já fica salivando pela corote, não tem controle. Né? Lá no interior de Santa Catarina a gente chama de meota. Né? A corote, a cachaça. Você é minha felicidade. É por isso que quer voltar, todo pano. Eu não admito ser controlado por um sentimento por alguém. Fica sozinho então, criatura. Fica na mão, ou o vento levando, gente. Fica na mão, né? Quero consertar as coisas, mas não sei como. Começa mudando primeiro de dentro para fora, né? Você não vai querer a mesma repetição, mais do mesmo estrupício na sua vida. Até porque já teve gente aqui que já deu várias chances. Paciência. Para algumas foi para casa do caracoles, né? O que você não tem mais com essa pessoa é paciência. Não quero mais nada de você, a não ser distância. Gente, o vento tá levando. A não ser distância. Eu não aceito mais o seu desrespeito comigo. Bem que vocês fazem. Gritou é uma vez só, empurrou, deu, tchau. Ofendeu, xingou, é uma vez só. Traiu é uma vez só, tchau. Convenção social. Você disse que eu virasse a página e procurasse outro alguém. Não pode se queixar de nada e nem me cobrar nada. É o fofa-se bem grande, né? Com um F maiúsculo, um fuck you bem grande. Fuck you. Sinto saudade do seu tempero e de como você cuidava de mim. E provavelmente era com muito amor, né? Era comidinha quentinha, feita com amor, com a dietazinha que ele precisava, né? Se é um marombeiro, você fazia lá batata doce e ovo pro marombeiro, a marombeira. Se era o diabéticozinho, se queria perder peso, era você cuidando, né? Mimando. A roupinha cheirosinha, cueca, calçola cheirosa, com cheirinho de amaciante. Deve estar agora aí, gente, numa situação periclitante, né? Aí, ó, deve estar aí com as cuecas rasgadas, freada. Era você que comprava a cueca, tava lá com a cueca, só com o aro da cueca, né? Cheio de buraco. Era você que se preocupava, era você que comprava uma meia nova que tá lá com o dedo furado da meia. Né? Tava lá com as calçolas tudo remendada, costurada, era você que pagava as calçolas novas, o sutiã novo, né? Andava cheirosinho, passadinho, gomadinho, agora deve estar aqui, gente, largado, por conta, né? Ou quem tá cuidando não cuida, não tá nem aí, que se dane você. Chupa que é de uva, gente. Por isso que às vezes eu não tenho dó. A pessoa tem tudo, vai ciscar na rua. Tá comendo filé mignon em casa, quer comer carniça na rua. Né, não se controla, ou então tem tudo e não quer mudar. Sou eu que mando, eu sou um macho alfa, cala a boca, me obedece. Então fique sozinho, perdeu tudo. Perdeu o amor, perdeu a parceira que dividia as contas, que dividia os sonhos, perdeu a gostosa na cama, perdeu tudo. Eu não tenho pena, não tenho. Que fique lá atado, amarrado, gente, no que foi buscar. Tá? Se foi uma raposilde, se foi um problema, se tá comendo lá arroz puro com ovo, sendo que com você tinha fartura, que se dane. Foi ela que escolheu? Foi. E para alguns não quer mudar, não quer se consertar. E para outros até quer, mas não sabe mais como você deu game over. Finish. Né? O que você fez não tem perdão, não tem volta, não tem conserto. E outros, gente, ainda é o orgulho e o ego. Teria que se modificar, amolecer, porque aqui mostrou vários bilhetinhos, reconhecer os erros e mudar. E não quer fazer? Não quer, então que chore. Que fique preso, sei lá no que, gente. Ah, ali tá preso num cipó, mas esse aqui deve estar preso, sei lá, num monte de coisa. Depois me contem tudo aí. É por isso que eu não tenho dó, gente. Porque eu sei que a grande maioria de vocês deu sangue, deu tudo. Amou, cuidou, mas você seja menino. Tem meninos aqui que deixam os comentários que amaram, que cuidaram, que deram do bom e do melhor, foram o homem de verdade, não só foram o homem que é o provedor da casa, mas o homem de verdade, o homem que não levanta a voz, o homem que não bate, o homem que não humilha, o homem que trata que nem princesa, e a pessoa vai atrás de sei lá o quê.
né? Ou prefere ficar do jeito que é, não quer mudar, não quer se consertar, não quer largar amizade, não quer, eu sou livre, eu sou leve. Tem muita mulher também, não é só as meninas que passam por isso, os meninos também. Aí chega uma hora, gente, que você pensa, eu tô me dando pra uma pessoa que não vale nem o que o meu faraó enterra na caixinha. Peraí, a pessoa tá dizendo aqui pra muitos, ó, eu falei que você virasse a página, fosse atrás de outro. Aí até que você cansou e foi mesmo, né? Tanto mandou embora, ou tanto mandou indiretas de que você era substituível, que você quer saber, eu vou procurar mesmo. Tchau pra você. Né? Eu não suporto mais você. Eu não suporto seu mau humor. Não suporto você ser brigão. Não suporto mais seu vício, seu cheiro de cachaça. Né? Você chega em casa fedendo a cachaça. Você chega em casa fedendo a quenga. Você chega em casa aí toda trocando as pernas, que você tava com as amigas no boteco enchendo os canecos, bebendo mais que um Opala, bebendo mais que um homem. Cansei de você me chifrando, cansei de você com contatinho, com você ofendendo, humilhando e eu fazendo tudo, aqui sua comidinha, lavando suas cuecas, suas calçolas, chega. Né? Eu bancando tudo, eu fazendo tripa coração, para prover suas necessidades emocionais, materiais. Chega uma hora que cansa, é por isso que para alguns tá nesse desespero de querer fazer até macumba, para ter de volta. Por quê? Porque sabe que quando você bateu o martelo é que você cansou mesmo, que nem que agora essa pessoa vem aí, trazida nos braços pelos anjos, você não quer mais, nem que Jesus desça na terra e diga, minha filha, dá mais uma oportunidade, você vai dizer, desculpa GG, mas não vou não. Tá? O senhor mandou amar o próximo, eu vou amar o próximo, esse aqui chega, já amei demais. É isso aqui. Pô, me contem as fofocas aí, dá uma olhada nos achadinhos da Laninha Shopee. Tá? Qualquer coisa que você comprar com o meu link lá, gente, eu fico grata, porque as comissões são centavos, mas de grão em grão a galinha enche o papo e me dá a oportunidade de trazer decks novos, coisas novas aqui para vocês, com o que vocês doam aí no coraçãozinho, né? Com o que eu recebo lá dos achadinhos. Eu consigo trazer coisas bacanas, bonitas para vocês aqui, novidades, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, suas famílias, muita paz e muita luz.